Oi, 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 boa noite, bem-vindos. Deixa eu avisar o Leandro que já estamos aqui. Ele entrar. Estejam me contando como vocês estão. Opa, entrou o Leandro. Ver se está. O Leandro tá. Boa noite, todos bem-vindos. Vamos entrando. Se estivéssemos em um local físico, todos pertinhos, seria. Vamos se acomodando, né? Oi, professor Leandro. Boa noite, tudo bem? Me ouvindo? Me escutam bem? Eu tô escutando maravilha, tá pleno. Beleza, ótimo. Acho que você é o convidado desses 8 meses, é o que conseguiu entrar mais rápido. Que bom. Espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Ó, eu vou esperar aí mais uns 3 minutinhos, só para dar tempo do Instagram avisar as pessoas para elas irem entrando, né? Enquanto isso, vamos conversar assunto de adulto, né? Que coisa de louco esse clima, né? Aguarde que vem mais frio por aí, segundo dizem. Vem, Oxi, nossa. Escutei aí um blefe de que era para nevar no Rio Grande do Sul aí por esses dias. Não sei se é para tanto também, né? Mas vamos ver. Então hoje eu falei errado, não é o FPR, é o UTFPR. Eu sabia que eu estava falando alguma coisa errada. Isso. A gente tem que sempre, eu costumo, para não esquecer, associar com alguma besteira, né? O nome, né? Na época do vestibular, a gente brincava assim, UTFPR, a federal com um tesão a mais. Adorei, adorei. A Vidaia tá voltando aqui depois de vários dias sem vir assistir as nossas lives e tem um monte de gente nova aqui também. Bem-vindos todos, né? Então, aqui em Teresina tá pegando fogo. Eu acredito que em Teresina esteja pegando fogo. Aqui, uma hora é frio, outra hora é quente. A variação que derruba a gente, né? Geralmente. Nossa senhora, sistema respiratório, coitado, só no chá, né? O que tem dentro dessa xícara, professor? Café. Duvido! Sim, café com um pouquinho de leite para pintar. Agora não é mais hora do chimarrão, né? Agora tem que dar um tempo. Mas daí tu tá tomando café, não adianta muito. Kátia, o link para compartilhar é o perfil da Mambu. E aí tem que entrar no perfil da Mambu para poder assistir. Os que estão entrando, bem-vindo. A gente está batendo papo aqui só até dar 40 mais um minutinho só para dar tempo das pessoas entrarem. Mas sabia que o café leva pelo menos 12 horas aí para sair do organismo, né? Dizem, não sei. É o que dizem, mas eu, mais umas 2, 3 horas depois da xícara, eu já tô com sono já. Olha só, é o efeito contrário. Isso tudo É. aqui atrás é prova de aluno? É o sofrimento dos alunos? Não é aquelas imagens virtuais, não. São livros, provas, são apostilas, revistas. É verdadeira essa parede aqui, tá? É real. É real, não é virtual, não. Você não comprou no site chinês aí um fundo para live? Não, ainda não cheguei nesse ponto, não. Bom, vamos começar então. Boa noite. Para quem está aqui, quem está vendo a minha cara pela primeira vez, os convidados do professor Leandro, eu sou Kelly Michels, eu sou arquiteta, especialista em estruturas em bambu, em construção com bambu. E desde janeiro desse ano eu tenho feito lives com a intenção, com o objetivo de difundir o conhecimento sobre o bambu em todas as suas esferas. E, assim, são mais de 10 mil usos, então a gente sempre acaba orbitando ao redor do tema construtivo, seja ele como agrofloresta, o que o Piau come na obra também, então móveis, né, outras técnicas complementares também, lembrando que são 10 mil usos, então não tem como abordar tudo, a gente aqui vai abordando os que a gente sente mais relação com o mundo da construção.
E hoje o nosso convidado é o professor Leandro, é mestre, né? Doutor também. Doutor também. Professor, mestre, doutor e pesquisador, e lá vai, currículo de 2 quilômetros. Ele é professor na UTFPR, que é a Universidade Federal com tesão a mais. E, ele, muito obrigado por ter aceitado o convite, professor, por estar aqui junto com a gente. É uma grande honra. A gente se conheceu em fevereiro desse ano, num evento aqui no Instituto Federal, em Foz do Iguaçu. A gente fez aqui um workshop sobre bioeconomia, que era sobre bambu. E sou muito grata ao destino por ter cruzado os nossos caminhos, né? Então, assim, a gente já tinha planificado essa conversa há muito tempo, e hoje a gente vai falar sobre sistemas agroflorestais, mas eu vou deixar o professor se apresentar, por favor, o palco é seu. Mete ficha. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos que estão aí assistindo. É super importante sempre a gente poder compartilhar informações. E eu sou, então, Leandro Brum. Eu sou professor da UTFPR Campus Dois Vizinhos desde 2008, né? Aqui no curso de Engenharia Florestal, né? A gente dá aula também para outros cursos, como agronomia. E estamos sempre trabalhando, né, com experimentos, na área que a gente chama de silvicultura, né? Que é a cultura de diferentes espécies madeireiras, florestais. E desde 2014, né, por influência de alguns alunos, aí eu acabei entrando no mundo do bambu, né? Isso, sou muito grato a eles até hoje por isso, né? Eu até então não tinha, né, vivência, né, no bambu, e hoje nós temos, então, a pesquisa, a extensão, o ensino com o bambu incorporou aí dentro da UTFPR, dentro da engenharia florestal, ao menos aqui em Dois Vizinhos. E nós temos, então, atuado, né, nesse sentido, né, com pesquisa, com extensão, com projetos, com inovação, apoiando aí empresas, as associações aí nesse sentido, né? E desde então, trabalhando com bambu, além de outras espécies, né, e cruzando aí as temáticas, né, nós temos, então, o bambu junto, né, com sistemas de integração, sistemas agroflorestais, que é algo que nós temos ainda, acho que muito que experimentar, né? Temos muito que testar, mas já temos aí alguns indicadores bem interessantes. Maravilha. Professor, eu acho que seria interessante para a gente conseguir levar aí uma linha de raciocínio, né? Para a gente poder desenrolar uma linha de raciocínio, a gente começar com uma conceituação básica, né? O que seria um sistema agroflorestal, um SAF? Bom, nós temos aqueles sistemas, né, os sistemas agroflorestais são sistemas que integram, né, mais que uma espécie, e não assim mais que uma espécie, né, por exemplo, duas espécies arbóreas, duas espécies herbáceas. A ideia de um sistema agroflorestal é a integração, então, de espécies predominantemente arbóreas ou arbustivas, junto com outras espécies, né, herbáceas, arbustivas, anuais, podendo também incluir o componente animal, o componente pastagem no meio. É claro que dentro dessa linha, os últimos anos, isso se diferenciou. Então, nós temos as chamadas agroflorestas sucessionais, né, que são aqueles sistemas onde nós temos... Tem agroflorestas aí com 50, 60, 100 espécies, né? Depende do... Cara, um manejo super complexo, né? Não é fácil. E desde aquelas agroflorestas mais simplificadas, né? Com 3, 4, 5 espécies, por exemplo. E também os chamados sistemas silvipastoris, né? Atualmente também chamados de sistemas de LPF, Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, onde você tem, então, um manejo, uma espécie arbórea, uma cultura anual, uma pastagem, uma ou duas raças aí de animais, então integrando esses sistemas. Então, de maneira geral, as pessoas às vezes perguntam também assim, isso é novidade? É coisa que começou faz pouco? Não. Sistemas agroflorestais, há registros históricos que datam do antigo Império Chinês, a antiga Índia, há mais de 4.000, 4.500 anos atrás, né? Onde já se trabalhava, então, a integração, né, de diferentes espécies numa mesma área.
E, claro, esses sistemas vieram se aprimorando, se aprofundando, e hoje, né, pelo conhecimento científico que foi adicionado nesses sistemas, se sabe que são de extrema importância para a produção de alimentos, para o sequestro de carbono, né, o combate às mudanças climáticas, a conservação do solo, da água, da fauna, da flora, muitos benefícios mesmo. O SAF, ele, assim, a gente tá, eu pelo menos, né, tô acostumada a ver o monocultivo ou a agricultura convencional. Claro que, como filha de agricultores, eu vi grandes avanços, como, por exemplo, a preservação da palhada através do plantio direto. Estou vendo agora também uma evolução na clonagem de fungos, né? Para pegar os fungos da floresta e clonar eles para poder reativar isso no solo. E isso já deu uma resposta muito grande. Isso é classificado no Paraguai, por exemplo, como agricultura orgânica. Eles já começam a classificar dessa maneira. E a gente sabe, e isso também é um dos grandes argumentos que eu costumo escutar dos agricultores, é que com o tanto de habitantes que o mundo tem, não tem como produzir alimento orgânico para todo mundo, e por isso a agricultura convencional e produção em grande escala se justifica. No entanto, me pergunto, o sistema agroflorestal seria uma alternativa viável para substituir a agricultura de monocultivos? Olha, eu diria o seguinte, esse é um tema bastante polêmico, né? Divide dois lados, duas linhas de pensamento quando se trata de produção, né, de sistemas agropecuários, florestais, né, animais em geral. Eu diria, percepção pessoal do Eleandro, né, posso estar errado, que neste momento ainda talvez não seja possível você fazer uma substituição completa. Não, ó, amanhã vamos parar de trabalhar com sistemas convencionais e vamos só para orgânico. Eu acho que isso ainda não é possível. Mas isso um dia será possível, considerando o avanço da pesquisa, o avanço da ciência em sistemas regenerativos, né, sistemas que, além de produzir alimentos, de produzir madeira, de produzir fibras, produzir energia, consigam também conservar o solo, conservar, né, sequestrar carbono, conservar a água e a fauna. Isso tem se mostrado viável, sim. Nós precisamos expandir, né, os sistemas. Nós temos pesquisas, por exemplo, de colegas aqui da UTFPR Dois Vizinhos, né, junto com que a gente tem acompanhado, que tem mostrado, né, a chamada entra dentro de um conceito de agricultura regenerativa que eu tenho falado, né, que tem mostrado que a chamada adubação de sistemas, né, tem conseguido trazer produtividades muito parecidas ou até maiores do que a agricultura convencional. Quando você coloca plantas de cobertura no período inverno, você incorpora, você, né, deita essas plantas, planta depois no verão o milho em cima dessa cultura. Então, eu não sou engenheiro agrônomo, não sou entendido na área, né, até peço desculpa por, entre aspas, me meter um pouquinho, mas sendo filho de agricultores também e tendo essa vivência em sistemas ILPF, a gente tem acompanhado resultados muito promissores nessa linha, né, de pensamento. Então, assim, um dia, tá, eu creio que o mundo está caminhando para sistemas orgânicos, sistemas agroflorestais e sistemas de produção que trabalhem mais ao nível de processos e não ao nível de insumos, né? Eu acho que essa é a grande linha. Nós diminuirmos cada vez mais, ao máximo, a dependência de insumos químicos externos, por exemplo, e trabalharmos sistemas de produção que sejam, né, viáveis, que sejam orgânicos, que sejam o mais próximo possível, né, imitar a natureza. Acho que é o grande caminho que o homem deu toda essa volta, né, para chegar num dia a entender que, com tanta tecnologia, o segredo está em imitar a natureza. Que é a natureza detentora da grande tecnologia. Porque a gente se viu agora nesse conflito, nessa quase terceira guerra mundial, a gente percebeu como estamos dependentes dos insumos vindos de outro lugar. Então, assim, como é urgente a necessidade de não depender de fora, né? De ser autossuficiente. Acredito também, me corrija se o meu pensamento estiver errado, também é opinião pessoal, que esse processo de sistemas agroflorestais e desse tipo de produção depende também do retorno
das pessoas para o rural, para o meio rural, né? Porque a gente viu um êxodo aí, né? Dos filhos todos saindo estudar e saindo da lavoura. A gente viu isso acontecendo em massa, então eu acho que vai depender também um pouco do retorno desses jovens também sedentos por trabalho, por curiosidade, com outras ideias, com outras visões, e também desenvolvimento de tecnologia que facilite o manejo de uma agrofloresta, por exemplo, né? Eu tenho visto muitas tecnologias de manejo surgindo, assim, altamente interessantes, né? Que corte a alguma altura, que semeie a certa altura, assim, enfim, tecnologia de implementos agrícolas. Então, me referindo especificamente a isso, né? Implementos agrícolas. Agora, tá. Sistemas agroflorestais. Encerramos esse tópico. Bambu, ok? Assim, quais são as características botânicas do bambu, por exemplo? Né? Assim, quais nutrientes e micronutrientes ele consome? Qual a função dele numa floresta, por exemplo? Sem pensar nele como cultivo, né? Qual seria a função da planta bambu no solo? Perfeito. Bom, nós temos as pesquisas apontam aí 1.200, 1.250, né, diverge um pouco espécies de bambu no mundo, né? E o Brasil é detentor de uma grande biodiversidade de espécies também. Então, assim, nós temos desde aqueles bambus exóticos, né, que foram trazidos principalmente da Ásia, né, para o Brasil, com grande produtividade, grande crescimento, e também os bambus nativos, né? Nós temos várias espécies nativas de bambu que têm uma função super importante dentro da biodiversidade, dentro da dinâmica nutricional de uma floresta, né? Então, assim, um grande fator de equilíbrio dentro da natureza, né, na questão energética, nutricional, é a chamada ciclagem de nutrientes. Então, para você ter esse equilíbrio, para a floresta se manter, né, ela precisa de nutrientes. Esses nutrientes, então, são absorvidos do solo, alguns são absorvidos do ar, na atmosfera, né, e são incorporados na biomassa da planta, né, nos tecidos dela, nas folhas, nos galhos, né, no tronco, na casca, e com o passar do tempo esses nutrientes são, então, devolvidos ao solo, né, principalmente pela queda de folhas, galhos, etc. Onde o bambu entra nessa história? O bambu, as espécies de bambu em geral são grandes, tipo assim, acumuladoras de carbono. Entendeu? Então, esse carbono que volta ao solo, né, claro, não vem só carbono, vem nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, níquel, né, e que são ciclados, né, continuamente para a parte aérea das plantas novamente. Os estudos aí de forma mais específica com ciclagem de nutrientes em bambu ainda não são muitos, né, apesar de já existirem, não são muitos, mas mostram que o bambu, na floresta nativa, vamos dizer assim, ele então participa incrementando o carbono, né, nesse material orgânico que cai sobre o solo. Isso faz com que, se você aumentar a chamada relação CN, que é a relação carbono-nitrogênio no solo, né, no material orgânico, esse aumento faz com que você tenha uma decomposição um pouco mais lenta, então relativamente mais lenta do que se fosse, por exemplo, folha somente de uma espécie leguminosa, né, que tem um alto teor de nitrogênio. Mas é justamente aí que está o interessante, essa mistura, né, de materiais ricos em carbono com materiais ricos em nitrogênio, que dá esse equilíbrio, esse balanço da decomposição desse material e que vai, então, alimentar uma rede de microfauna, mesofauna de solo, né, que são aí formigas, besouros, né, fungos, né, depois também que vão entrar, né, bactérias que vão entrar nesse processo e que vão, então, liberar esses nutrientes para as plantas novamente. Então, a função do bambu, né, na floresta nativa está muito ligada a questões nutricionais, a questão também de manutenção da estrutura da floresta. A gente viu, né, uma reportagem de 2019 em que citavam o bambu como quase que um inimigo da floresta natural, né? E aí surgiu um debate, né? Você viu também esse debate, essa conversa. Então,
e aí se entendeu e se concluiu nessas discussões aí dos WhatsApps, os grupos de WhatsApp, né? A função cicatrizante do bambu na floresta, né? Assim, o bambu, por ser uma grama precisa de sol pleno, ele entra nas clareiras, cresce com vigor, mas ele, por ter uma característica de um ciclo de 30, no máximo 120 anos, em algum momento ele vai morrer por completo, e enquanto ele não morre, ele faz esse processo, trocando por palavras vulgares, né? Ele deixa que a fauna e a flora se regenerem ali embaixo, né? Deixa formiguinho, besouro, matéria orgânica, e quando ele morre, então, deu tempo de se repor todo esse banco, certo? Estou falando errado ou é por aí o caminho? É por aí mesmo. E não somente nas clareiras, também nas bordas da floresta, né? Quando ocorre algum, tipo assim, um vendaval, a queda de uma grande árvore, né, que abre, então, esse espaço, é comum, né? A presença de luz, a insolação, entre aspas, né, desperta, né, o crescimento de colmos, né, até de sementes, né, que possam estar nesse solo. E entre as espécies, diversas espécies que vão se regenerar ali, nós chamamos, né, na ecologia florestal, nós chamamos as espécies pioneiras, né? São espécies que primeiro vão colonizar aquela área, e as espécies de bambu estão nesse grupo, né? E de forma nenhuma nós podemos entender uma espécie nativa, por exemplo, de bambu, como um problema para a floresta, né? Essa função cicatrizante, essa função de proteger eventuais feridas, né, que aconteçam, ou as bordas da floresta, são muito importantes, né? Existem outras espécies que fazem isso também, existem sim, mas o bambu acho que é uma das principais. E o aspecto invasor, se nós formos considerar dessa forma, muitas outras espécies, mesmo nativas, têm esse caráter, porque é a função ecológica das espécies pioneiras, né, colonizar inicialmente uma área que foi degradada para justamente proteger, criar um ambiente para que outras espécies, que a gente chamamos de secundárias, cresçam posteriormente naquele local. Então, o bambu se presta a essa função, sim, e nós podemos, né, dentro de estratégias de manejo adequada, né, nós dentro da engenharia florestal nós estudamos muito isso, nós podemos trabalhar, né, com essa sucessão, e quando chegar, né, de um determinado momento em que você perceba que o bambu possa estar, tipo, atrapalhando, né, está demais, já tem espécies outras, né, suficientes, você pode manejar esse bambu, e esse manejo pode gerar produção de colmos aí para usos diversos, né, como aí entrando na sua área, aí na parte do uso do bambu, né. Maravilha. Mas esse é uma visão positiva. No entanto, eu tenho uma situação aqui em Santa Terezinha, por exemplo, de uma área protegida da Itaipu, em que alguém plantou o Filostax edulis, né, o bambu moçô, que é um alastrante exótico. E esse bambu tomou conta e acabou sufocando a mata nativa. A gente pode considerar isso como um problema, ou, na verdade, esse bambu, mesmo sendo exótico, ele estava cumprindo ali uma função cicatrizante? Sim, por exemplo, se você vê, depende muito do ponto de vista que você analisa essa situação. O bambu moçô, ele tem esse caráter, né, alastrante, né? Ele pode invadir, colonizar determinadas áreas, e se, dependendo do grau que for essa invasão, ele pode realmente, talvez, impedir a regeneração de outras espécies, né? Ele tem um crescimento rápido, né? Que é uma questão boa, né, do ponto de vista de produção, mas pode atrapalhar, sim. O que eu sempre digo que é a chave do processo? Não é simplesmente culpar a espécie e generalizar culpas em cima dela. É manejar a situação. Nós temos conhecimento para isso, nós temos, né, estudos que mostram as possibilidades de fazer as coisas. Então, por que nós vamos condenar, né, uma das melhores espécies de bambu para produção de material para construção, por exemplo, que é o moçô, pelo fato dele ter esse hábito, né, de um caráter invasor em determinadas circunstâncias? Vamos manejar essa situação, né? Vamos usar esse material, né? Vamos abrir espaço para a regeneração de espécies nativas, para a biodiversidade, e controlando a invasão, produzimos, né, material também. Então, sim,
espécies exóticas invasoras em geral, não somente de bambu, são um problema, né, que afeta a biodiversidade? Sim, são. Nós temos a uva do Japão aqui no sul, nós temos a leucena, que afeta aí o oeste, as margens do lago de Itaipu, historicamente foram erroneamente plantadas com a leucena, por exemplo, que é um problema muito sério. Mas agora, simplesmente culpar a espécie, condenar ela e não fazer nada, não é a solução, né? Foram cometidos erros de plantio no passado? Sim, aconteceram. Faltava conhecimento, faltava profissionais com entendimento na área, mas nós podemos resolver isso. Nós podemos controlar espécies exóticas invasoras e, justamente, junto a isso, né, gerar recursos, gerar renda, né? É melhor planta sobrando do que planta faltando, né? Com certeza, né? Professor, mas agora a gente está falando de sistema agroflorestal, mas vocês aí em Dois Vizinhos, vocês têm um monocultivo com 239 dendrocalmus asper. Me conta um pouquinho dessa história. Sim, nós temos aqui um experimento, então, que foi plantado em 2014, né, com Dendrocalamus asper, e né, uma equipe de alunos aí, né, corajosos que encararam o desafio aí junto com a gente de fazer esse trabalho. Nós temos também pesquisadores parceiros aí dentro aqui do campus Dois Vizinhos também, e do campus Pato Branco, da UTFPR também, e de outras universidades, outros campos que têm sido parceiros na condução desse experimento, gerando muita aula prática, gerando visitas, né, de pessoas da comunidade que querem conhecer, gerando difusão de conhecimento em reportagens, né, em artigos, e também gerando pesquisa, né, que eu acho que é uma coisa também muito importante. Nós já tivemos, então, aí a produção de artigos e dissertações de mestrado dentro dessa área, e hoje nós temos aí, então, uma área consolidada, sendo manejada, né, nós estamos estudando estratégias de manejo aí para aplicar logo aí também nessa área, e um manejo, assim, vamos chamar comparativo, né, diversos tratamentos, diversas intensidades, e ver como ela funciona, tá? O Dendrocalamus, né, é um dos chamados de bambus gigantes, né? Ele tem, então, uma característica de produção de colmos, né, de grandes dimensões, e tem a sua aplicação aí, tanto na uso na construção, como para geração de energia e diversos aspectos aí. Tem gerado muita informação, tem gerado, a UTFPR dos Vizinhos tem se tornado uma referência regional nesse sentido, né? E a área está aberta aí a todos que queiram conhecer, é só contactar a gente e estamos trabalhando. Estamos testando também nessa área diferentes regimes de adubação, de fertilização química, né? É um conhecimento que muito pouco existe, praticamente não existe no bambu, e nós estamos testando diferentes doses, diferentes manejos de adubação para ver o que acontece. Surpreendentemente, né, na nossa condição aqui, né, eu digo que nós temos uma condição assim ímpar, né, de chove bem, o solo é profundo, argiloso, de qualidade. As diferenças de crescimento entre o tratamento com as maiores doses de fertilizante com as menores está muito próximo, né? Esse resultado pode ser generalizado? Não. Por quê? Já temos conhecimento de pesquisas em outras regiões do país que mostram, sim, que há, né, uma diferença de resposta muito grande entre o bambu com doses menores ou não adubado, com aquele bambu adubado com uma dose um pouco maior. Então, cada caso é um caso, né? No nosso caso, não tem se mostrado não tem mostrado uma resposta muito grande. Isso para Dendrocalamus asper em Dois Vizinhos, na nossa condição regional aqui de clima e solo. Então pode ser que a resposta no sul de São Paulo seja diferente, a resposta no Rio Grande do Sul pode ser outra, né? A resposta da Bambusa vulgaris pode ser outra, então tudo isso é variável. O que nós temos que estabelecer, nós temos que ampliar a rede de pesquisa com cultivo, manejo, nutrição de diferentes espécies de bambu. E é isso, eu acho que conta muito para que a gente possa, a partir de mais alguns anos, aí, termos, né, respostas mais claras e mais definitivas com o comportamento de diferentes espécies em diferentes regiões edafoclimáticas, né? O meu sonho, Kelly, nesse sentido, é conseguir montar, por exemplo, uma rede experimental aí que atingisse o Brasil inteiro, né? Com áreas experimentais aí, com diferentes espécies, diferentes doses, diferentes parceiros aí,
para trabalhar nesse sentido. E com o passar dos anos, aí ter respostas seguras, né, para todo mundo. Ah, eu me somo a isso, viu? Eu plantei umas quantas plantas de bambu de várias espécies no Paraguai. Se contar, a gente começa a catalogar. Plantei esse ano. Com certeza. Professor, aí vocês estão conseguindo ter os dendrocalamus áspera até os seus 40 metros? Porque esse é o máximo potencial da planta, correto? Sim. Ainda, tá? Vou te falar que ainda nós não chegamos nessa altura, tá? Nós temos plantas aí com 25, 30 e poucos metros. Eu diria assim, ele está quase lá, né? Mas ainda, né, não. Nós estamos, né, em função de uma situação, em função de pandemia e tudo mais, né, com o nosso manejo já deveria ter acontecido, né? Isso é uma questão importante que fica para todo mundo que quer plantar bambu, né? Maneje, né? Não atrase, não perca o timing do manejo, né? Então, isso é importante para que a gente possa ter respostas, né, de crescimento de maneira mais, tipo assim, mais clara e mais definitiva. O bambu, pelo que eu tenho observado, minha experiência nesse sentido, ele responde muito bem ao que você faz com ele. Você manejou, ele responde, ele rebrota, ele cresce, né? Se você deixar ele abandonado, ele abandona as respostas para você também. Então, é muito importante pensar nesse sentido. Não adianta plantar bambu e deixar lá, para cá, um dia desses eu vou lá ver, né? Não demora um ano, demora 2. Não. Bambu precisa ser manejado. Tanto pelo aspecto de produzir mais e ser economicamente rentável, viável, como também se for uma espécie alastrante, né? Para você também ter esse controle do alastramento dele. Exatamente. Sensacional. Professor, bom, conceitos instalados, né? Vamos lá agora. Eu tenho 1 hectare de terra sem nada, assim, eu tinha soja, tinha milho, eu quero começar um sistema agroflorestal. E eu tô te falando sério, aqui é um exemplo meu. Eu quero começar. Como é que eu começo isso, né? Você falou das plantas pioneiras, falou das plantas secundárias, e eu confesso, eu sou uma leiga do assunto. Me interessa muito, mas o bambu absorve muito meu tempo. Então, como é que eu começo isso? Como é que eu começo uma agrofloresta com bambu? Primeira coisa, faça um projeto, né? Um projeto em que sentido? No sentido de termos nós trabalhamos muito, quando trabalhamos em sistemas agroflorestais, com um desenho, né? Um desenho, e aí nisso os arquitetos são muito bons, né? Um desenho em corte, um desenho em 3D, considerando o hábito, né, das diferentes espécies, né? Há exemplos, né, no Brasil de plantios de bambu em sistemas agroflorestais para a produção de brotos, né, por exemplo, comestíveis, né, para produção de alimento à base de bambu, assim como é possível trabalhar com a produção de varas, né, para a construção em geral. Quais são os limites, vamos dizer assim, de espécies de bambu para ou de consórcio com outras espécies para colocar em um sistema agroflorestal? Não sei. É possível que, se nós pensarmos assim, que nós temos espécies de bambu. Eu, particularmente, né, tenho uma preferência, até por questão de manejo, pelas entolcerantes, né? Mas o primeiro ponto que eu acho que tem que se pensar é trabalhar um manejo correto, né, equilibrado e certeiro dessas touceiras. Não deixar ela se alastrar muito, não deixar ela abandonada, né? E aí, nos espaços, né, que você tenha entre uma linha, né, de plantas, uma linha de bambu, uma linha de outra espécie arbórea, uma linha de espécies arbustivas, frutíferas, herbáceas, né, até espécies, né, de horta, né, por que não? Esse é um desenho que nós temos que trabalhar no sentido de, assim, o bambu é uma poácea, é uma gramínea, né? Elas precisam de sol, né? Elas são muito exigentes em luz. Então, você não pode, por exemplo, querer plantar uma linha de bambu e você ter uma outra, por exemplo, uma outra espécie arbórea muito próxima que vai sombrear ela. Você não vai ter a mesma produtividade. Então, se você tem linhas, né, com plantio de bambu, o ideal é que se você quer ter, eu quero ter também uma outra espécie arbórea junto, eu quero ter araucária, eu quero ter eucalipto, seja qual for, mas que se exista um afastamento, né,
que afastamento? Eu diria pelo menos uns 10 metros, né, entre uma linha de bambu e uma linha de araucária, por exemplo, tá? Porque há concorrência por luz, sim, há concorrência radicular também, né? Então, o sistema radicular do bambu, o bambu é uma gramínea, então o sistema radicular dele cresce, né, fortemente, cresce bastante. E nós precisamos, então, ter esse controle, esse cuidado, no sentido de manejar esse bambuzal e trabalhar para que ele cresça, produza, obviamente, é o que queremos, né? Mas que a concorrência com outras plantas não seja um fator que vá ser um fator detrator, um fator negativo no teu SAF, né? E assim, uma coisa importante que não pode ser deixada de lado num sistema agroflorestal, o manejo, eu já falei do manejo da luz, né? Entendeu? Mas o manejo da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, essa é uma palavra-chave. Até porque quando queremos trabalhar com o sistema agroflorestal, nós precisamos envolver um cultivo mais agroecológico, né, o mais orgânico possível. E nesse sentido, você ter plantas que vão produzir cobertura de solo, vão produzir material orgânico para depositar sobre o solo, e o próprio manejo do bambu, das touceiras, quando você, vou cortar 50 varas, né? Aquela folhagem, os galhos, né, que não vai ser retirado, tem que se colocar, tem que se deixar sobre o solo, tem que se incrementar a ciclagem de nutrientes nesses ambientes. E eu diria também, além do material, né, mais rico em carbono, que é o material do bambu, também outras plantas, tipo fixadoras de nitrogênio, né? As pessoas às vezes não dão tanta atenção às fabáceas, né, as conhecidas leguminosas, as fixadoras de nitrogênio. Nós temos uma fábrica natural de nitrogênio, dada por Deus, né, vamos dizer assim, e que nós não usamos ela convenientemente. Então, associar o cultivo de bambu com leguminosas fixadoras de nitrogênio é fundamental para você ter, então, essa decomposição da matéria orgânica ocorrendo e o fornecimento de nutrientes tanto para o bambu como para as outras espécies que estiverem em produção, tá? Nós não podemos abrir mão de cobertura morta no solo, então, e cobertura viva em diferentes patamares, diferentes andares. Esse é um dos fatores, acho que, chave, né, de um sistema agroflorestal, independentemente se com ou sem bambu. Mas o fato de o bambu estar em um sistema agroflorestal, e pelo fato dele ser uma gramínea de crescimento rápido, de forte fixação de carbono, acho que torna mais importante ainda a necessidade da presença das leguminosas junto aí. Maravilha. Ó, aqui tem uma pergunta. Aqui, ó. Como ocorre a competição por água e nutrientes dos entes de bambu em um SAF na área agrícola? Se compara ao eucalipto? Olha, eu acho que se compara... eu tenho que tentar explicar assim, depende da situação, né? Por exemplo, aqui na UTFPR mesmo, né? Eu vejo que quando você tem falta de algum elemento, por exemplo, um período de sol, de seca, né? 3, 4 semanas, um mês de sol, e você tem uma linha de bambu aqui e uma linha de cultura agrícola aqui do lado, essa linha de cultura agrícola vai sofrer competição com o bambu por água, principalmente? Vai, né? Vai ter competição. Então, é importante ter esse cuidado e entender que em situações extremas, como, né, o exemplo que eu dei de uma seca, você vai ter competição, né? E essa competição, quem é que vai vencer? Provavelmente o bambu, né? Se compara ao eucalipto, em determinados aspectos sim, em determinados aspectos não. Depende do quê? Uma palavra-chave aqui, disponibilidade. Agora, bom, professor, essa disponibilidade, como é que eu faço para manejar ela, para mudar ela, né? Primeira coisa, eu vejo muitas pessoas instalando SAF, né? Por exemplo, pega uma área degradada, né? Um solo compactadíssimo, um tijolo, e quer fazer um SAF lindo, maravilhoso em cima. Não dá, gente, não dá, entendeu? Impossível. Se você não descompactar esse solo, não fazer com que a água infiltre nele e fique armazenada nesse solo,
isso não vai acontecer, né? Depois que eu fizer a descompactação desse solo, de maneira mecanizada, manual, seja como for, eu conseguir plantar plantas de cobertura que vão recobrir esse solo, que vão aumentar, né, o material orgânico da cobertura morta, que lentamente vai se decompondo e vai melhorando a fertilidade desse solo, aí sim, quando cair a chuva, essa água vai infiltrar, né, e vai armazenar nesse solo, e aí sim, nos períodos de seca, eu vou ter água disponível para o bambu, para a cultura agrícola, para o eucalipto, né, se for o caso, independentemente da situação. Agora, nós não podemos nos dar ao luxo de deixar água escorrer valeta afora na propriedade rural, de forma nenhuma. Entendeu? Nós temos que fazer com que essa água da chuva infiltre, e infiltrando, conservando no solo, com cobertura morta e cobertura viva, né, no SAF em diferentes patamares. Esse é um fator importante. Então, gente, muita atenção ao solo, tá? Começa por aí. Ou seja, vai começar, tem que ter paciência, tem que ter uma programação e paciência. Tem que esperar a resposta do solo. Que mesmo que você descompacte, plante as plantas pioneiras, os leguminosas, eu tenho visto falar bastante também do margaridão, né? Ou usar os troncos de bananeira, por exemplo, ou outras, né? Babosa, Sim. essas que tem água. Mesmo assim, você vai ter que ter paciência. Não vai dar certo logo de cara. Tem mais umas perguntas aqui. Perguntaram quais espécies podemos consorciar, acho que a gente já pincelou isso. Qual espaçamento do bambu precisa? Qual a área mínima para o SAF do bambu? Ou seja, uns 10 metros, né? Assim. Isso. Eu digo 10 metros, mas assim, espaçamento para um SAF, ele é uma coisa muito variável, não existe uma receita pronta, né? Bom, qual é o seu objetivo para o SAF? Né? Você quer focar na produção de vara, de broto de bambu? Ou esse é um produto a mais? Né? Eu quero ter também outros produtos, eu quero ter madeira, eu quero ter pinhão, eu quero ter milho, eu quero ter abóbora, mandioca, né? O que eu quero com o meu SAF? Eu quero diversidade ou eu quero foco em 2 ou 3 produtos? Né? Aí você consegue dosar, né, melhor o que você vai colocar. Quando se trata de espaçamento mínimo, bom, assim, menos que isso não dá. Varia muito com a espécie, né? Nós trabalhamos aqui, por exemplo, com o Dendrocalamus, né, o bambu gigante, num espaçamento de 10 por 7, né? Nesse espaçamento, né, mesmo com um manejo intensivo, não passa muita luz entre ele. Então, já sabemos, tipo assim, ó, vamos querer instalar um SAF com Dendrocalamus asper, tem que ser mais que 10 por 7, né? Você vai ter que abrir mais, aí talvez 15 metros, né, com uma touceira grossa, grande. Talvez com um bambusa, talvez com outra espécie de menor porte, você consiga até aproximar um pouco mais. Talvez você consiga mudar o teu manejo, pode aproximar um pouco mais na linha e distanciar as linhas uma da outra, né? 5 metros entre linha e 15 entre uma linha e outra, né? Então, pode-se alterar esse manejo também. Mas, assim, não existe receita pronta. Cada projeto é um projeto. Você tem que pensar, tipo assim, qual o foco que você vai dar para o teu SAF, né? Se você vai colher broto, se você quer para madeira, se você quer para movelaria, né? Para qual que é a intenção de plantar esse bambu, né? Já começa Isso mesmo. aí para saber qual espécie escolher e a partir da espécie você define o restante do cultivo. Mas falando, por exemplo, com um Dendrocalamus asper, que é um bambu de porte gigante, né? De um espaçamento grande. Quais outras plantas se consorciariam bem com ele no quesito consumo de nutrientes? Bom, primeiro, em primeiro lugar, assim, eu diria, essa absorção de nutrientes pelo bambu, o bambu ele é eficiente, né? Nós medimos a absorção de nutrientes por uma planta, por uma espécie, pela eficiência do uso de nutrientes.
É tipo assim, quanto de biomassa uma espécie produz a cada grama, a cada unidade, né, de nutriente que ela absorve, né? E o bambu é muito eficiente nesse sentido, né? Bom, e quando se trata de consórcios, né, como eu falei, se nós pensarmos que o bambu ele é uma planta que acumula bastante carbono, por exemplo, para fazer essa biomassa, né? E, consequentemente, né, no processo de ciclagem de nutrientes, ele devolve bastante folhagem ao solo, e essa folhagem, né, por ser uma gramínea, uma folhagem que tem uma relação CN, carbono-nitrogênio alta, ela vai ter uma decomposição relativamente lenta, né? Você consorciar o bambu com leguminosas, com plantas ricas, né, em teores de nitrogênio nas folhas é importante. Então, tá, mas quais leguminosas, né? Você poderia pensar, eu posso pensar em plantas adubadoras, né, dos SAFs, como o ingá, por exemplo. Eu posso pensar num angico, né, que também é fixador. Eu posso pensar numa acácia, numa bracatinga, né, que são espécies que podem entrar aí muito bem num consórcio, falando de arbóreas, né? Agora, quando se trata de espécies arbustivas, herbáceas, existem várias, né, espécies fixadoras de nitrogênio, a mucuna, o feijão guandu, né, e outras aí que são, né, espécies que podem ajudar nesse processo de ciclagem. Talvez, se você vai começar um SAF, quer incluir o bambu, e a fertilidade, a qualidade do teu solo nessa área não é das melhores, vamos dizer assim, você talvez tenha que trabalhar primeiro com essas espécies fixadoras de nitrogênio, né, junto com o bambu, que é um produtor de biomassa, e aí, com o passar do tempo, você vai incrementando, né, com as frutíferas, né, e com as culturas aí mais estacionais, anuais, né. Eu sempre, você falou antes da bananeira, né, eu sempre recomendo, né, eu acho que a bananeira é uma das estrelas que não podem faltar nesse espetáculo, né, porque a bananeira, ela, com 1, 2, no máximo 3 anos está produzindo, né, os primeiros frutos, e ela, vamos dizer assim, ela anima, né, quem está plantando a Oba, seguir oba. produzindo. Opa, está produzindo, está dando resultado, né? Esse é um indicador muito importante. Porque a gente tem percebido nos nossos projetos aí que tem muitos casos, né, de pessoas que plantam, né, que trabalham com SAFs, que ele começa muito animado no primeiro ano, né, planta, maneja, controla a gramínea, né, controla a invasão lá da braquiária, né, da estrela africana, trabalha, né, beleza, tá tudo lindo. Aí no segundo ano, de novo, lá, vou ter que ir lá, né, não produziu nada ainda, mas eu tenho que trabalhar, né, ele vai, mas já o ânimo já não é o mesmo, né. E aí no terceiro, quarto ano, se ele segue trabalhando e vê que não está produzindo muita coisa, já começa a bater aquele desânimo, né. Nós vimos casos aqui, né, na região de produtores, quando chegou no terceiro para o quarto ano, ele pegou, passou uma cerca elétrica em volta do SAF, soltou as vacas lá e abandonou tudo, não quis mais nem saber, entendeu? Então, aí desanimou, né? Então eu digo, projetos de SAF, né, você tem que ter esses indicadores, né, esses gatilhos aí de felicidade, vamos chamar assim, para que você siga firme no teu propósito, né? E acho que o bambu, né, na questão dos brotos também pode ser que tenha uma produção relativamente rápida, a bananeira, frutíferas em geral, espécies anuais aí tem que fazer parte, né, tem que estar junto. Você não pode, não, a minha área está com a fertilidade ruim, eu só vou plantar adubadoras no momento. E aí, daqui a pouco, você desanima, né? Eu acho que aí entra as hortaliças, as ervas aromáticas, colocaria... Né? Sim, dá para colocar tranquilamente. Eu colocaria falhou aí também, a pergunta. Pois deu uma cortadinha. Eu colocaria também, de repente, até espécies floríferas, pensando aí numa produção de mel, né? Se a intenção é dar uma animada, começar a produzir alguma coisa logo, incrementaria uma apicultura, quem sabe? Sim, também, bem lembrado, né? A apicultura, a meliponicultura, né, das abelhas sem ferrão, olha, é fundamental, né? Para que a gente consiga, né, trabalhar aí com uma produção, né, que dá
dar um retorno dentro do mesmo ano de trabalho, né? Então, quer dizer, as possibilidades dentro de um SAF são infindáveis, né? O bambu entra nesse meio, o bambu também um grupo, né, de espécies, né, multiprodutos, vamos dizer assim, né? É o broto, é a vara, inclusive as folhas, né, como forrageira para animais, né, se for esse o propósito, né, também é possível se trabalhar, né? E as outras espécies, né? Você falou da forrageira, né? Eu ia Uhum. justamente mencionar isso, né? Falando do, da criação de gado. Eu tenho ali em Capanema uma família parceira que eles tiveram que proteger completamente a árvore o pé de Dendrocalamus asper, porque as vacas destruíram. Elas fazem um banquete, assim, comem que os brotos começaram a nascer tão em cima, que tem broto nascendo a 2 metros de altura. Assim, ficou, ficou uma coisa, assim, uma coisa de ET, ficou a toceira. Então, se a gente for pensar num sistema de silvopastoril, teria que, assim, proteger, isolar as plantas no período de brote, por exemplo, né? Sim, isso acontece não somente com o bambu, nós temos também mesmos tipos de problemas com eucalipto, eu tenho um sistema ILPF com louro pardo, né, nativa também, que também tivemos problemas muito similares, né? Tem gente que é muito direto na conclusão, dizendo, não, é porque está com fome, está faltando forragem, né? Então, às vezes sim, mas também não é bem assim. Ah, o animal, bovinos principalmente, tem o hábito de se coçar, é o hábito de encostar, entendeu? E acaba danificando. E no caso do bambu, eu acho que sim, né? Se você for trabalhar no sistema silvopastoril com bambu, na época de brotação, eu acho que de alguma forma teria que proteger a touceira para deixar esse broto crescer aí por algum tempo, né? Até que ele consiga estar acima aí do alcance. A gente faz a mesma coisa com ILPF, com outras espécies aí, madeireiras, arbóreas. Agora, o mais interessante, né, o que tipo, se os animais gostam, principalmente, é comer as folhas, né? Então, se você percebe, estou no momento que a minha forrageira, né, plantada para os animais está com alguma dificuldade de crescimento, estou no período de seca, por que não cortar umas varas e fornecer a folhagem para os animais? Também é importante, né, pensar. Pensando assim, eu tenho, possivelmente, né, quando se trata de resistência à seca, a gramínea herbácea vai ser menos resistente que o bambu. E o bambu, né, estando, né, com raízes mais profundas, absorvendo água em maior profundidade, vai resistir por mais tempo à seca. E estas hastes estão ali, você pode cortar para o teu uso e fornecer, então, as folhas para os animais se alimentarem. Isso é uma coisa que é possível de se fazer. Um banco de alimentos. Isso. Um banco de alimentos. Exatamente. Me escapou, eu ia fazer alguma pergunta, agora me escapou. Mas antes, quando eu te perguntei de plantas que funcionariam como consórcio. Gente, antes de eu fazer minha pergunta, quem está assistindo a gente, se vocês tiverem perguntas, hoje o tema da live é direcionado a sistemas agroflorestais. Eu vi que teve uma pessoa que perguntou sobre como fazer muda com bambu. É um tema bastante complexo que não tem como fazer de maneira resumida. Quiser chamar a gente em particular, em privado, a gente dá umas orientações sobre como fazer muda com bambu, mas assim, agora não tem como fazer em 5 minutos. É um assunto que dá pano para manga. Como fazer muda com bambu, né? Mas assim, quem está assistindo a gente quer fazer alguma pergunta, já vai fazendo para dar tempo da gente responder, porque tem mais 5 minutos de live e aí termina. Então eu já faço uma pergunta. Mas antes eu te perguntei sobre plantas que funcionariam em consórcio com bambu. Eu percebi que as espécies que você citou beneficiavam o bambu. Então, assim, era como se o foco era o bambu. Agora, mudando o foco, para quais cultivos o bambu contribui? Por exemplo, assim, ter o bambu é bom para quais espécies? Sim. Eu diria que o bambu, dependendo do arranjo que você colocar, ele é bom para todas. Explico. Por exemplo, se você estiver com medo de plantar bambu no meio do teu SAF, vai dar concorrência demais, vai atrapalhar os outros cultivos. A dica que eu dou, começa pela bordadura, tá? Faz um contorno do teu SAF com bambu.
Aí você vai ter produção de varas, produção de brotos e você vai ter também quebra-vento, né? Proteção para todas as espécies aí com quebra-vento. Vai facilitar aí muito, né, os extremos climáticos, aí vai proteger a tua produção. Então, é uma dica que eu dou para quem quer começar e ir se habituando com o uso do bambu num sistema agroflorestal. Se sentiu mais confiante, quer interagir, quer trabalhar lá no meio da área, né? Começa com cultivos assim com linhas mais largas, né? Tipo, não existe, como eu falei no começo, não existe uma receita pronta, né? Existe aquela possibilidade de você colocar de acordo com o teu foco, né? Como eu falei antes, uma linha de plantas a cada 10, a cada 15. Se você achar que é muito, bota a cada 20 metros, não tem problema, né? Não existe nada assim definitivo, uma receitinha de bolo. Então você pega esse teu bambu, você pode trabalhar ele na linha, né? Você não pode também, eu diria, fazer aquele cultivo esparso, né? A menos que você tenha disponibilidade de mão de obra para estar caminhando no teu SAF, lá na toceira, cortar, né? Toda vez, se você quer, tipo assim, eu quero usar o meu tratorzinho aqui para ir passar na linha das touceiras, coletando, colhendo varas, né? O ideal é você plantar em linhas, né? Fazer esses alinhamentos. Então, um alinhamento a cada 15, a cada 20 metros, né? Perfeito. Você vai poder deixar um espaço para transitar com o teu trator, com a tua carretinha para colher. Facilita muito o manejo, entendeu? Então, voltando lá para a tua pergunta, Kelly, quais plantas que o bambu beneficia? Em termos de ciclagem de nutrientes e em termos de proteção de quebra-vento, ele beneficia todas, né? E tanto pela proteção, como eu falei na bordadura, como, né, pela devolução de material orgânico dentro do sistema. Agora, o bambu também absorve água, também absorve nutrientes. Ele vai poder, em algum momento, concorrer por nutrientes, por água com outras espécies? Sim, né? Vai poder concorrer. Quando que ele vai concorrer? A palavra-chave que eu falei anteriormente, disponibilidade. Se não tiver disponibilidade de nutrientes e água neste seu solo, a concorrência vai pegar. E se a concorrência pegar, o bambu, pelo seu crescimento forte, né, agressivo não é no bom sentido, né, rápido, ele provavelmente vai vencer a briga, né, com outras espécies. Então, temos que ter esse cuidado. Voltando lá ao que a gente falou, comece pelo teu solo, né? Descompactação, cobertura morta, cobertura viva. E não vá pensar também, né, que não existe milagre que vá fazer com que você consiga, ao lado da tua linha de bambu, eu vou produzir milho ali, né, muito fácil, muito tranquilo. Vai ter concorrência por luz nesse caso. Então, talvez os devidos espaçamentos, distanciamentos são interessantes. E não somente para você ter uma possibilidade de você mecanizar o teu cultivo, mas também para dar espaço para as plantas poderem receber a luz que ela precisa, poder ter a expansão do seu sistema radicular para absorver água e nutrientes do solo. Show. A pergunta aqui. Eucaliptos podem conviver com bambus em SAF? Acredito que seja distanciamento, né? Sim, dá para conviver com os devidos espaços para cada um, né? Eu acho que é tranquilo numa distância aí de 10 metros aí de uma linha e outra. Talvez 10 é um número absoluto, quem sabe pode ser 8, né? Se você tiver um solo bom com disponibilidade de água, de nutrientes, pode ser que seja menos, né? Mas falo em termos, né, valores aproximados, em torno de 10 metros aí entre uma linha e outra, pelo menos seria bom. Depende do porte do bambu, né? Se for eu acredito que aí Sim. como referência um porte grande. Se for um bambusa, que Sim. é um porte mediano, é um pouco mais tranquilo. Aqui, sim, Nivaldo. Verdade. Minha área não é plantio e sim trabalhar com bambu. Sim, Nivaldo, nós sabemos, é o nosso mestre bambuzeiro aqui. Mas muitos perguntam sobre o plantio de alastrantes. Qual a melhor forma de plantio? Tipo 1 hectare, para que meu vizinho não tenha
bambus? Acredito que ele está preocupado com a invasão, né? Eu acredito que sim. Bom, esse assunto é bastante polêmico, né? A questão de invasão dos bambus do grupo dos alastrantes, né? Bom, Manejo. é, é a palavra-chave, né? Manejo. E esse manejo, né? Muitas vezes passa por, tipo assim, planeje bem a área onde você vai colocar esse teu bambuzal para que você no futuro não vá ter que fazer valas, colocar muro de concreto, né? Que isso vai dar custo, né? Por exemplo, eu estou pensando em plantar uma área de bambu alastrante, né? Mas eu tenho, de um lado, o Dendrocalamus asper, fechado, e do outro lado eu tenho uma estrada, né? É, Eu pretendo, né? Não sei se eu vou ganhar essa briga, eu pretendo, acredito que vou vencer essa briga, né? Com o quê? Com essas duas barreiras, né? Quanto a um alastrante. Então assim, se você tiver uma situação, conseguir encontrar uma situação como essa, com uma floresta nativa, um bambuzal já de outra espécie, de um lado, com uma estrada, né, um barranco, né, do outro lado, que consiga fazer essa delimitação, eu acho que é o melhor lugar para você plantar uma espécie que seja alastrante, tá? Mesmo assim, muito cuidado com o manejo. Percebeu que as barreiras não estão sendo suficientes, você vai ter que tomar uma atitude aí de controle, né, para manter o seu bambu na sua área. Eu plantei um bambu aqui, pena que minha mudinha de bambu morreu, mas eu vou replantar a lastrante no mesmo local, que é onde tem, de um lado, estrada, um corredor pequeno e pasto de vaca. Então, eu acredito que ali vai ser o ambiente ideal para um alastrante. A estrada e as vacas vão fazer o controle. Essa é a ideia. Bom, terminamos aqui. Aqui falaram que é muito boa live, muito conhecimento, divulgação de artigos, isso a gente também faz em privado. Quem não está ainda, nós temos um grupo chamado Família Bambu, são todos bem-vindos. O link está aqui no destaque no perfil, entra lá, participar lá, a gente compartilha trabalhos e podemos compartilhar também alguns artigos sobre o tema. Professor, que aula maravilhosa, muito obrigada. Minha cabeça está explodindo porque foi muito conhecimento. Com certeza você está na área certa, que é ser professora. Eu ia adorar ser tua aluna. Um dia ainda vou ser tua aluna. Tá bom? Muito obrigada por ter cedido esse tempo, por ter nos honrado com o seu conhecimento. E eu espero que nos encontremos em breve também, aqui nos nossos trabalhos. Com certeza. É importante que a gente possa cada vez mais aglutinar pessoas com interesse, né, no bambu. Nós já temos aí muitas pessoas, né, procurando, né, uma associação aí no Paraná tomando forma. A lei de incentivo ao bambu, que foi o tema da sua live anterior aí, né, também é muito importante, né, com, né, o pessoal, nossos amigos aí de Curitiba que trabalharam muito nisso. E Brasil afora, né, nós temos aí empresas interessadas em plantar bambu, empresas interessadas em usar bambu, e eu acho que é um caminho que, sendo, né, falando de uma maneira até um tanto ufanista, né, a disseminação do cultivo e do bom manejo do bambu vai ser uma das formas da gente ter produtos, ter alimentos, ter fibras, energia e sequestrar carbono ao mesmo tempo. Eu acho que é uma das melhores formas aí da gente fazer a verdadeira produção sustentável, né, que a gente tanto busca aí. Me chamaram de fanática, mas eu continuo defensora da ideia que é impossível pensar no futuro sustentável sem ter o bambu nele. Não tem como. Professor, com certeza. Grata pelo tempo, grata pelo conhecimento. Um beijo verde e até breve. Obrigada pela presença. Até breve. Também. Tchau. Beleza. Um abraço a todos aí. Estamos à disposição aqui na UTFPR Dois Vizinhos. Maravilha. Eu também estou aqui, é só me chamar. Tchau, tchau. Tchau.